Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério e em nome de Jesus. Vim trazer para você aqui uma palavra, né, uma orientação, uma direção, algo muito importante que nós vamos compartilhar aqui, mas antes eu quero aqui, fazer uma indicação desse material. Estou lendo ele. É um material de uma série chamada Série Cruciforme, da editora Vida Nova, que tem por título Adoção, né? E tem vários, o organizador aqui é um tal de Dan Gruber, né? E vem aqui com diversos escritores aqui, John Piper, Scott Smith, Rick Phillips, Jason Kovacs. Eu não sei pronunciar os nomes, mas é um livro muito legal, estou lendo ele. Ele fala sobre a nossa adoção, né, como base para a nossa missão. A nossa missão aqui, né, como povo de Deus, né, de evangelizar, pregar o evangelho, anunciar as boas novas e tudo que nós possamos fazer enquanto igreja, né, em prol do reino de Deus, tem por base isso aqui, a nossa adoção e a nossa consciência do que realmente é a adoção que nós recebemos por Deus em Cristo, tá bom? Isso aqui é muito bom, tenho aprendido muita coisa nesse material, tá bom? Bom, eu quero falar sobre evangelização. A evangelização é um tema muito importante, porém eu acredito, conversando com pessoas, vendo alguns comportamentos, né, lendo alguns materiais, conversando talvez com pessoas que entendam mais também sobre e observando, né, qual é o conceito que as pessoas têm sobre o assunto e olhando, claro, tudo isso à luz da Bíblia, eu vejo que é um tema muito importante, porém, por muita gente, é um tema muito mal compreendido, a evangelização. Nós vamos falar sobre isso em algumas ocasiões, mais vezes, mas é tanta coisa para se falar que eu preciso fazer um vídeo mais resumido, tá bom? Quando nós falamos assim, vamos fazer um evangelismo na igreja, com o pessoal da igreja, o que você pensa? Eu já participei de vários supostos movimentos evangelísticos, aonde as pessoas faziam um evento, participei de retiros evangelísticos, evangelismos em praças, evangelismos nos lares, e sempre tem uma organização, um evento. Mas eu quero trazer aqui para você algumas ideias, algumas coisas que você precisa colocar na sua mente, para que nós como igreja venhamos a ter um evangelismo ou uma evangelização, se melhor dizendo, bem sucedida, tá bom? Evangelização bem sucedida. E eu quero destacar aqui alguns pontos para isso, tá bom? Primeira coisa que nós precisamos entender sobre a evangelização é que a evangelização ela não está relacionada, o resultado de uma boa evangelização não está relacionada necessariamente aos números, né? A quantidade de pessoas que atendem a um apelo, que comparecem a um programa de evangelismo ou que estão ali, ou que dão uma determinada resposta no primeiro momento. A eficiência, a qualidade, o potencial de uma boa evangelização se dá pela qualidade daquilo que realmente ocorre na vida das pessoas e tudo mais. Eu lembro que o último batismo que nós fizemos na igreja, eu falei algo para os irmãos, falei, olha, esse momento ele é muito importante, vocês estão descendo as águas aqui, mas nós vamos saber o quanto isso realmente valeu na vida de vocês daqui a 10, 15, 20 anos ou até mais, né? Nós vamos saber realmente o quão impactante foi a palavra de Deus na vida de vocês. Não é esse momento aqui, né, que vocês estão, embora é muito importante, o batismo é uma ordenança do Senhor e ele deve ser feito. A palavra de Deus diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas nós vamos ver o impacto do evangelho na pessoa daqui 10 anos, 15, 20 anos ou mais. Fato, né? Então é a qualidade daquilo que realmente é gerado na vida de uma pessoa. Talvez você está aí evangelizando uma única alma
talvez você queria estar envolvido com mais pessoas nesse seu projeto, mas essa única alma que você está direcionando o seu esforço, ela poderá dar uma resposta excelente e com efeitos eternos na vida dela, né? Que vão estar eternamente ali cravados no coração daquela pessoa. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que a evangelização, nós precisamos entender na evangelização é que a conversão de um indivíduo, ele é um processo, né? A evangelização é um processo. Muitas vezes você faz um apelo, quem quer aceitar Jesus, a pessoa vai lá na frente, e aquele momento ali, ele não define realmente se aquela pessoa de fato decidiu caminhar com Deus ou não, né? Esse momento não vai definir, né? E enfim, então assim, eu já participei de eventos onde a pessoa ela respondia a um apelo no domingo e na segunda-feira ela voltava como se nada tivesse acontecido. Então eu creio que quando Deus de fato ele entra na vida de uma pessoa e provoca mudanças iniciais, né? Essas mudanças, ainda que iniciais, elas são muito grandes. Uma outra coisa que eu quero trazer para os irmãos aqui é que ninguém é perfeito, né? Nós estamos caminhando com Deus, estamos num processo de transformação, conversão de fato é um processo. Nós vamos ver o quanto isso foi impactante na nossa vida daqui a alguns anos. Mas embora ela é um processo, aquela experiência inicial que a pessoa teve, se de fato foi genuína, você vai perceber uma mudança muito grande, né, com relação àquela pessoa antes de ter essa experiência. É muito grande, é uma diferença gritante no falar, no agir, no seu comportamento, na sua visão, na maneira de pensar. O semblante da pessoa é outra, porque de fato a luz do evangelho brilhou na vida daquela pessoa e tudo mais. Mas para que nossa evangelização ela venha a ser eficiente, nós precisamos ter uma ideia de que a conversão é um processo. Amém? Eu falo isso, por exemplo, vou fazer a leitura do texto aqui, lá em João capítulo 8, no versículo 30 em diante, fala assim: falando ele essas coisas, muitos creram nele. E Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, olha só o que ele está falando, sereis verdadeiramente os meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Então Jesus ele está pregando o evangelho, uma grande parte de judeus crê nele, ou seja, essas pessoas têm uma experiência inicial com Cristo, mas Cristo ele traz uma orientação e um alerta, eu diria até que é um certo alerta. Ele diz: olha, vocês estão tendo uma experiência inicial, mas para vocês que creram em mim, eu quero dizer uma coisa: se vocês permanecerem na minha palavra, né, aí então vocês sereis verdadeiramente os meus discípulos. Ou seja, a experiência inicial ela é muito importante, mas Jesus nos chama para permanecer naquilo que foi pregado, no evangelho que nos foi anunciado. E ele fala que aí então, no processo de permanecer, nós seremos discípulos dele, e é no discipulado, sereis meus discípulos, e aí conhecereis a verdade, e aí a verdade nos libertará. Ou seja, o texto claramente nos mostra o processo de a conversão como um processo. Se você não entender isso, você não vai ser capaz de compreender a evangelização. Amém? Outra coisa muito importante sobre a evangelização é que você precisa entender que, como um instrumento de Deus, você não está atrás de novos membros para a sua igreja. Você não está atrás de pessoas que vão fazer volume na sua comunidade, pessoas que vão integrar aquela denominação, tá? Você está atrás de almas para Deus, almas para o Senhor, que vão ser almas que vão compor partes vivas do corpo de Cristo. Você não ganha almas para a sua igreja, você não ganha almas para você, você não faz discípulos para você,
Você está atrás de almas para o Senhor, almas para Cristo. Essas almas devem ser entregues a Ele. Se você colocar isso na sua cabeça, você vai compreender bem melhor ali a evangelização. Outra coisa importante, não encare a evangelização como um evento. Muitas vezes nós organizamos eventos evangelísticos e isso é bom? Pode ser, pode dar resultado? Pode. Mas quando nós encaramos a evangelização como um evento, nós ficamos presos aos eventos. Muitas pessoas, elas observam, encaram a evangelização, ou elas se movem na evangelização nos eventos que são realizados na igreja. Mas se nós começarmos a encarar a evangelização como um estilo de vida, eu começo a dar frutos no trabalho, todas as oportunidades são oportunidades de expor o evangelho da graça. E olha, tive grandes experiências em eventos, retiros, programações, reuniões programadas, né? Mas as experiências evangelísticas mais tremendas da minha vida foram no meu trabalho, né? Quando eu encontrava com alguém na rua, conversando com uma pessoa que eu não conhecia. Pega lá, por exemplo, a passagem onde Filipe, fugindo de uma perseguição, indo para Samaria, se encontra com o eunuco. Ele nem sequer esperava que aquilo aconteceria. E ali ele sobe naquela carruagem e expõe as escrituras para o eunuco. E ali mesmo ele batiza aquele homem que queria tanto batizar. Ele vai embora, o eunuco segue seu caminho, e o que acontece com o eunuco para frente nós não sabemos. Mas ele encarou ali, movido pelo Espírito Santo, a evangelização como estilo de vida. Estou pronto a todo momento, não dependo de eventos para isso. Isso faz com que toda igreja se envolva em uma cultura de evangelização, onde toda igreja vai entender que ela precisa estar preparada para evangelizar. Amém? Outra coisa que vai ajudar você a se mover na evangelização de forma eficiente e correta é que a evidência de que uma pessoa foi salva é o novo nascimento, se ela nasceu de novo. Em João capítulo 3, nós vemos que Jesus, ele olha para Nicodemos e diz, é necessário nascer de novo. Ninguém pode herdar o reino de céu se não nascer de novo. E esse novo nascimento, ele vai ficar claro quando Deus entra na vida de uma pessoa, as outras pessoas vão perceber isso. Algo vai mudar. Se Jesus entrar na sua casa, o seu vizinho vai saber. Enfim, o novo nascimento. E quem é nascido de novo, ele reconhece quem nasceu de novo. O que torna preocupante a situação é quando você vê um crente que não sabe discernir o outro crente. Um crente que ele não sabe falar se o outro é crente ou não. Irmãos, nós somos portadores de uma mesma natureza. Nós vamos nos reconhecer. Nós vamos nos entender. Nós vamos falar a mesma língua. Então, o que torna preocupante a situação é quando você tem uma pessoa que se diz cristão e ele se encontra com um outro e esse outro é ímpio e ele não sabe distinguir se esse ímpio é crente ou não. Então, tem alguma coisa errada com os dois. O Espírito Santo não te deixa enganado. Discernimento de espírito é importante. Então, aquela pessoa que chega, você vai compreender. Se você é crente, você vai reconhecer o outro crente. Você vai reconhecer. Bom, fica evidenciado pelo novo nascimento. Nasceu de novo, você sabe. E a religião não é o meio pelo qual as pessoas são salvas. Mas a religião, ela existe. A religião, ela existe. Então a pessoa fala, a religião, que critica a religião. Não, a religião está na Bíblia.
A religião não é o meio pelo qual as pessoas são salvas, não é o meio que nós utilizamos para evangelizar as pessoas, mas a religião, ela é um resultado de uma conversão, uma pessoa que foi evangelizada e se rendeu aos pés do Senhor. Eu vi um pastor falar certa vez que a religião é filha da ética, ela é filha de uma boa teologia, de uma boa doutrina, ela é inevitável. A religião, ela nos fala de comportamentos, né? O que é a teologia? A teologia é o conhecimento sobre Deus. O que é a religião? A religião é o comportamento, práticas, que são resultado desse conhecimento que nós temos sobre Deus. Então a evangelização é isso. Então você não precisa ter pressa de evangelizar uma pessoa e ver o resultado logo. Embora você sempre tenha que trazer o evangelho com um tom de urgência. Tem que ter um tom de urgência. Observa a Bíblia. O que João Batista pregou, Jesus pregou, os profetas pregaram. Eles pregavam a palavra de Deus com um tom de urgência, clamando aos homens que se voltassem para Deus. O provérbio diz que a sabedoria brada, ela clama por todos os lados, ela clama do alto das montanhas, das praças, das portas da cidade, das encruzilhadas, ela está clamando para que os insensatos abandonem sua insensatez. Então ela vem com um tom de urgência. Se você pegar a carta aos Hebreus, você vai ver que o chamado é para que haja uma resposta ao chamado de Deus hoje. Portanto, se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o coração. Portanto, achegai-vos ao trono da graça, num tempo oportuno que se chama hoje. Então, devemos trazer esse tom de urgência na pregação do Evangelho, mas esperar que o Espírito Santo faça. Não forçar uma conversão. Não sou eu que digo para aquela pessoa que ela foi salva. Nossa, agora você teve uma experiência com Deus. Quem vai testificar isso no coração dela é o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, nós precisamos ter muita calma na evangelização e obedecer princípios. Porque qual que é o grande problema que nós vemos hoje? Pessoas que estão se integrando a uma comunidade sem de fato não se converterem. Então eu tive experiências de pessoas que não se converteram, talvez ela queria se batizar, ela queria participar de frente de obra talvez, mas você vê claramente que não houve uma conversão na vida daquela pessoa, e você vai observar pelas prioridades que a pessoa dá, pelas coisas que a pessoa fala, você vai observar pelas ênfases que ela dá na vida dela, você vai observar pelos costumes que ela ainda tem, pelos hábitos que ela ainda cultiva, os lugares que ela gosta de frequentar. Crente, ele é radical. Conversão é mudança de rota. Então, olha, fica aí para você essa dica, sabe? O fruto, ele vem no tempo certo. A palavra de Deus fala que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho do ímpio, não se assenta na roda do escarnecedor, ele não se detém no caminho do pecador, muito pelo contrário, ele tem prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite, pois ele será como uma árvore plantada às margens do ribeiro, cujas folhas não secam, e dá o fruto no tempo certo. Então faça a obra de Deus, sabe? E espere que o fruto venha. Então é pregar o Evangelho e ter muita calma, tá bom? Fica aí a dica para você. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.